Fala pessoal, boa noite, todo mundo me ouve bem? Boa noite. Boa noite. Tô vendo bem sim, Thiago. Bacana, perfeito. obrigado. Vocês estão vendo a apresentação também na tela, né? Sim. Sim, positivo. Bacana. Obrigado pela confirmação aí, galera. Muito bom. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês aí pela presença nessa noite de hoje. Acho que a gente tem um programa aí que a gente inaugurou no ano passado, né? E sempre tem convidados especiais aí, pessoas que realmente têm feito a diferença aí nesse mundo corporativo, na parte pessoal, na parte profissional. Então, o Reliability Talks está trazendo aí, além da técnica, né, pessoas que nos ajudam a entender um pouco mais de performance, de conhecimento, e a gente vai entendendo ao longo desse processo, dessa nossa jornada, que nem tudo é conhecimento, né? O autoconhecimento ele tem um poder muito significativo na nossa jornada, né? Então, logo mais eu vou apresentar a Lídia para vocês aí, mas eu vou dar seguimento aqui, né? Eu queria só trazer uma introdução aqui, o que que a gente tem feito aí desde de meados aí de 2023, né? Então, nós já estamos aí no quinto episódio, né? Trazendo algumas palestras, iniciou lá sobre a importância dos dados para a confiabilidade com o Washington, com o Luiz, né? A gente teve aí um público bastante expressivo dentro desse primeiro encontro, né? Tratando cada vez mais aí as questões técnicas, né? E trazendo os conceitos sobre confiabilidade e como tratar os dados, né? Eu tenho participado também aí de algumas palestras com a Universidade Federal da Bahia, né, em parceria aí com o Fernando Góes, onde a gente tem trazido aí a jornada da confiabilidade também como uma tocada muito importante aí dentro da área industrial e conectando também, né, a área acadêmica junto com a área da indústria, né? Esse ano de 2023 tive a oportunidade também de fazer a palestra aí dentro do Intensivão 8.0, né? Foram mais de 1.300 pessoas aí que assistiram ao vivo, né? E foi um momento bastante importante aí para poder trazer mais uma vez, né? Muitas vezes a gente se confunde preditivo com confiabilidade, né? E são coisas diferentes, né? São processos e a gente precisa trazer cada vez mais a conexão, né? Com o conceito, né? Então foi um momento muito bacana. Todos esses vídeos que eu estou falando aqui, essas imagens aí estão lá no meu canal do YouTube, estão também dentro do site da Traction, lá fiquem à vontade em assistir. Fizemos também aí um outro Reliability Talks relacionado à inteligência artificial aplicada em engenharia da confiabilidade, né? Então, com os engenheiros aí, o Luiz, né? E ajudou muito também a gente trazer uma visão muito clara do processo, né? E também com o CEAGRAN, né, o Centro Avançado aí de Gestão de Riscos e Ativos lá de São Paulo, junto com o professor Milton Zen, e tive a oportunidade de falar sobre a confiabilidade para a competitividade, né? Então, só para trazer o que a gente tem feito aí ao longo desses últimos 6 meses, né? Trazendo um pouco de conhecimento, trazendo um pouco do que está aplicando dentro do mercado e o que faz sentido quando a gente quer, de fato, entrar dentro de uma jornada aí de confiabilidade, né? Eu sempre gosto de falar um pouco de mim, né? Para poder, sempre tem gente nova aqui, é importante a gente trazer uma conexão com o lado pessoal também, né? Então, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Construí aí uma linda família, sou pai de duas meninas, né, a Catarina e a Manuela. Sou gremista, sou maratonista também, né? A Lídia também é também adepta aí ao esporte, né? Atualmente eu estou morando em Salvador, né? Não pretendo sair daqui tão cedo, gosto muito dessa terra, cidade da alegria, né? Então eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho especialização em gestão de projetos, né? Pós-graduação em gestão de negócios empresariais, especialista aí também na área de engenharia de confiabilidade. Todo o meu background aí está relacionado também ao PCM, as metodologias de TPM, Lean Manufacturing, sempre trabalhando cada vez mais a questão de performance e produtividade dentro das empresas. Também sou Master Black Belt em Six Sigma e tenho atuado muito como mentor, né? Uma autorrealização minha, né? De poder ajudar as pessoas a encontrarem seu próximo nível, né? E poder conduzir dentro de uma jornada principalmente bastante específica e relacionada à área técnica, né? Então, se alguém quiser conhecer também um pouco mais sobre a mentoria, né, já adianto que só tem vaga para abril, né? Então, a agenda está cheia, isso é um ponto positivo, porque realmente
se eu descobrisse que a mentoria era tão bom, né, eu tinha iniciado muito antes, né? Então, o papel do mentor realmente ele é significativo aí na vida de todas as pessoas que realmente querem atingir outros níveis, né? Eu tô com 23 anos de experiência, né? Quase chegando aí aos 25 anos já. Trabalhei tanto no Brasil quanto no exterior, já passei por grandes empresas, né? Atualmente eu estou como gerente corporativo de engenharia de manutenção e confiabilidade na Cibra, que é uma excelente empresa. Tenho aprendido muito sobre cultura, né? Sobre liderança, né? E hoje eu vou aprender muito com a Lídia aqui sobre autoconhecimento, sobre produtividade, sobre performance. Eu acho que ela vai nos trazer aqui um conteúdo fantástico, né? Que vai nos conectar aí também com a nossa essência, né? Esses últimos 5 meses aí tenho participado dos congressos internacionais de confiabilidade, né, que aconteceu aqui em Salvador, congresso de manutenção em Curitiba, né, foi a retomada aí depois do Covid. Esse ano vai ser aqui em Salvador, então já deixo o convite para todos aí, né. Eu também estou fazendo parte aí agora da representação da Associação Brasileira de Manutenção aqui na região Nordeste, né. Então é muito orgulho poder estar vinculado, né, dentro desse processo, com esse trabalho de responsabilidade social, também organizando eventos e podendo promover cada vez mais aí a articulação da gestão da confiabilidade, gestão de ativos, né, em prol aí das performances que a gente busca dentro da área industrial, tá? Participei também aí do Traction Maintenance Day em São Paulo, né? Foi um evento fantástico aí sobre os principais influenciadores de mercado, lideranças tomadoras de decisões aí para poder conectar aí as tendências, né, e as melhores práticas que tem no mercado, né? E por último também tive um trabalho que eu fiz na Finlândia aí relacionado à confiabilidade, né? Que envolve muito a parte de projetos, a parte de manutenção, e toda a parte relacionada aí a comissionamento de máquinas, equipamentos e processos, tá? Então, trouxe só um resuminho aqui para a gente poder fazer uma introdução e eu poder apresentar a Lídia agora, né, que é a protagonista da noite aí, né? Lídia, muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite, ter feito essa parceria aí, né? A gente vai te acompanhando muito aí na rede social e tem sido bastante positiva aí a tua interação, a forma que você tem promovido aí os conteúdos, né? Eu acho que esse público que está aqui é um público bastante técnico também, né? E a gente sabe que a técnica é importante, mas a gente precisa nos conhecer para poder potencializar cada vez mais ela, né? Então, pessoal, a Lídia é mãe, né? Empresária, especialista em psicologia positiva, saúde mental e bem-estar, né? Acho que ao longo da carreira, né, a Lídia tem se destacado aí ajudando pessoas, né, a equilibrarem aí as demandas dessa nossa vida moderna, né, promovendo aí bastante resiliência e bem-estar, né. Então, eu deixo contigo aí, Lídia. A Lídia vai estar nos guiando aí hoje sobre reflexões, estratégias, conceitos, práticas, né, e o que de fato a gente precisa aí para alcançar uma alta performance e principalmente destacando aí a condição, o conhecimento, né, o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento nessa jornada de alta performance. Lídia, com você. Valeu, valeu, obrigada, obrigada. Que honra estar aqui e parabéns pela iniciativa. Quanta coisa boa! Eu vendo Legal. tudo que você apresentou aí é de verdade. Seja a mudança que você busca no mundo, né? Levar esse conhecimento para as pessoas, com certeza agregou muito para todos eles. Boa noite, turma! Temos gente de onde aqui? Bahia, eu estou na Bahia também. Tiago aí colocando inveja na gente assim, né? Quem calou? Eu estou em Salvador. Pô, invejinha boa, eu queria estar em Salvador agora, nessa época, mas eu estou pertinho de Porto Seguro. Carla também está em Salvador. Temos gente de onde mais aqui? São Paulo. Estarei em São Paulo depois do Carnaval. Depois do Carnaval eu vou para lá. Mas o Carnaval de São Paulo é bom também, é bacana. Carnaval de rua, Aracaju, temos o Brasil
aqui nessa noite. Que bacana. E Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Que deve estar quente pra caramba. Aqui está muito quente, imagine lá. Vale do Paraíba, São Paulo. Que legal essa conexão que nós podemos ter agora, né, com a internet. Antes da pandemia já existia, mas era ainda pouco explorado, né? A gente precisa passar por alguns de Minas Gerais. Bem-vindo, Minas Gerais. A gente precisa passar por uns desafios para poder explorar, né, o que toda a tecnologia nos apresenta, todos esses recursos. Muito bom. Falar de alta performance, né, depende do autoconhecimento. Eu sou suspeita em falar desse tema, porque além de ter mergulhado profundamente ao longo de toda a minha trajetória profissional, eu também vivi na pele, né, literalmente na pele, o que é a importância do autoconhecimento, como que ele nos ajuda a viver, a ter resultados. Então, muito prazer, eu sou essa menininha que vocês estão vendo nessa foto. Eu sou baiana, sou mãe de Liz. Eu nasci aqui no interior da Bahia e meu pai, ele tinha um sonho de ter um menino como filho. E tentou 3 vezes e só vinha menina, então ele desistiu. Aí ele tomou uma decisão: eu vou fazer de uma dessas meninas um menino para poder me ajudar. Porque naquela época, eu tenho 42 anos, então os filhos, né, ainda precisavam ajudar os pais a tocar o negócio, ajudar a cuidar da casa, e assim ele fez. Né? Ele pegou essa menina e, na época, meu pai trabalhava com serraria e começou a me ensinar, aprendi a dirigir muito cedo, aos 10 anos, para poder ajudar. Aí eu lembro de uma frase que ele falava: debreia, debreia. Vocês sabem o que é debreia, gente? Alguém aqui sabe? Freia, freia. Não, debreia não é freia, não. Debreia é colocar o pé na embreagem. É botar em ponto morto, não é? É, ponto morto. Eu custei a entender isso. E ele ficava super nervoso, super bravo, porque eu não entendia. Ele queria que eu entendesse, uma menina de 10 anos logo de imediato. E aí eu cresci, né, sendo essa menina inquieta, essa menina curiosa, sempre queria saber a mais, sempre queria conhecer profundamente. E aos 15 anos, eu escrevi uma cartinha que foi enterrada no espaço da escola, e lá naquela cartinha eu coloquei o seguinte, que eu queria ajudar as pessoas, que elas descobrissem o potencial que elas tinham. Por quê? Mesmo meu pai me dando essa educação que ele considerava de menino, então eu sempre tive muita coragem, sabe? De pegar um caminhão, de dirigir, de enfrentar, passar na frente de boi. Então, para mim, isso era coragem. Então, eu falava, se eu passar isso para as pessoas de coragem, de ir lá e fazer, você vai errar, sabe? Tá tudo bem, aprender a lidar com o erro. Então, tudo isso me ajudou muito. Eu falei, poxa, eu quero, quando eu crescer, fazer isso com as pessoas, mas até então eu não tinha noção de como eu faria isso. Formei, fui trabalhar no comércio, me tornei sócia dessa loja, eu estou há 24 anos já nesse mundão entre comércio, entre gestão de pessoas, e cada vez mais mergulhando, fiz psicanálise, gestão de pessoas, hoje eu trabalho com consultoria empresarial, implantação de cultura, desenvolvimento de liderança, porque eu vi a importância disso na prática. Na prática, para eu ter resultado, para eu florescer e ter resultado, vindo de um meio altamente masculino, que eu venho do agronegócio, e como enfrentar tudo isso. Então, nessa noite de hoje, nós teremos
o que a ciência nos diz, né, o que toda essa teoria diz, mas o que eu vejo também no dia a dia, nas empresas por onde eu passo, quais são os desafios e como a gente enfrenta tudo isso. E o que a gente tem nesse momento? Tem alguém aqui cansado e exausto? Com tanta mudança, com tanta coisa, com tanto trabalho, com tanta cobrança? Essa é a nossa realidade no momento, né? Instabilidade econômica, sobrecarga, pressão social, pressão cultural, muitas vezes comparações erradas. Hoje eu conversava com uma pessoa e a pessoa falava: ah, mas a culpa é da rede social, porque acaba que a gente tem uma comparação. Falei, tudo bem que a rede social está aí, mostra muita coisa, mostra a vida perfeita, mas será que de verdade a culpa é do outro? A culpa é da rede social? O quanto, de verdade, eu estou tirando um tempo para ter autoconsciência, para saber quem sou eu diante de tudo isso, diante desse caos, diante dessa vida perfeita que se vende por aí. Essa sobrecarga, ela existe. E ela está tão próxima, pode estar em você que está me ouvindo, pode estar em um colega. Como lidar com isso? Porque os números assustam. 63% dos profissionais se sentem com ansiedade quase todos os dias. E aqui, o mais assustador desse número é que 40% são mulheres. E eu vi aqui que nós temos mulheres nessa noite, e o quanto, não que os homens não tenham, né, mas como as mulheres têm o papel de multitarefa. O quanto a mulher, muitas vezes, tem a síndrome da impostora, né? Se cobra por mais resultados, se cobra por ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente filha, e ainda tem que estar com o bumbum na nuca e o corpo perfeito. Tudo isso é uma cobrança. Como não surtar diante de tudo isso? Então, esse é o meu grande objetivo dessa noite de hoje, trazer teoria e prática para você, para a gente encontrar juntos essa resposta, para te levar para uma reflexão. E aquela menina lá de trás, que vocês conheceram, com essa menina de hoje, com essa mulher de hoje, sempre gostou de história. E eu não podia começar falando de autoconhecimento, de alta performance, sem voltar um pouquinho no tempo, porque eu acredito que, de verdade, se a gente olhar para todos os problemas que existem hoje e a gente voltar atrás na história, nada é novo. Tudo já aconteceu. Talvez em outro tempo, em outro momento, mas nada é novidade. Então, eu quis trazer um pouco aqui dessa natureza evolutiva, né? Como começou a era do empoderamento, lá em 1880, quando as pessoas começaram a ter dignidade, porque começaram a trabalhar nas indústrias, né? O surgimento ainda tímido das indústrias, com vários benefícios e incentivos do governo. Então, aqui a humanidade começou a ter aquela pitadinha de dignidade, né? Não era apenas uma subsistência. Aqui, o ser humano, ele começou a atender de forma mínima, pequenininha, não podemos comparar com hoje, né? Mas as necessidades básicas humanas, né? Dentro da psicologia, que é o quê? Competência, autonomia e pertencimento. Talvez pertencimento ainda estava longe de existir nessa época, mas competência de sentir evoluindo, de sentir importante, de fazer alguma coisa, de poder dar dignidade para a família. E aí a gente caminha, né, para 1900, a era do conhecimento. Nessa época aqui, nessa era, muitas pessoas comuns fizeram grandes feitos.
né? O surgimento da lâmpada, das universidades. Aqui o conhecimento foi tornando-se cada vez maior, as pessoas podiam estudar, o número de mortalidade nos partos começaram a diminuir, e aqui começa a era do comando e controle, também produtividade alta, menos custo, bora ter resultado, vamos crescer, capitalismo em alta, capitalismo precisa existir, crescer cada vez mais, não importa o que seja atingido. E o que a gente percebe até aqui? Cada era, ela carrega muito da outra. Não é só um virar de chave, não é. E quando a gente chega aqui nessa era, a era da transcendência, a era do significado, a era do propósito, se a gente olhar um pouquinho para essas duas eras que já passaram, quanto que a gente vê de presença nessa era ainda hoje. E aqui é que mora a importância do autoconhecimento. Como eu vou me comportar diante disso? Porque eu me conheço, eu sei as minhas forças, eu vou acreditar nisso, mas se eu não mudar a minha mentalidade, de nada adianta. Qual é o meu propósito? Por que eu existo? E essa era aqui, eu acredito que nós vamos ficar para o além, porque a humanidade, claro que ganhar dinheiro é importante, claro que ter resultado é importante, mas precisa de ter algo muito mais, algo que faça os olhos brilhar, o coração bater mais forte. A forma de consumir mudou, a gente não precisa nem olhar para grandes marcas, né? Basta olhar para a nossa realidade, para a cidade onde a gente está, né? O consumidor, ele está diferente. As pessoas estão mais imediatistas. Durante os atendimentos, principalmente em líderes, é algo impressionante como que mudou. A pessoa chega no nível, já chega num salário que é bacana, que dá conforto à família, mas que não está feliz. Não está feliz como a empresa aborda, não está feliz com a liderança. E aí chega e fala, Lídia, eu quero mudar. Não é isso que eu quero para a minha vida. Porque aqui, nessa era da transcendência, a gente também joga fora aquela frasezinha que com certeza que muitos já ouviram. Você entra aqui para o trabalho, para a indústria, para o comércio, mas deixa seus problemas lá fora. Aqui só está o profissional. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Isso era uma enganação que tentava fazer. Porque aqui, nessa noite, nesse exato momento, estamos todos aqui com os nossos problemas, com o que a gente tem para resolver, com as pendências que ficaram ao longo do dia. Nós somos um. Aqui está o pessoal e o profissional. E um completa o outro. Se eu não estou bem no meu pessoal, eu também não estarei bem no profissional. E nós, como líderes, como profissionais, a gente precisa entender isso para poder ajudar o outro. E por isso que nós estamos aqui hoje. Porque se eu não entendo de mim, se eu não entendo das minhas emoções, se eu não entendo das minhas necessidades, eu também não vou conseguir ajudar o outro. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Vamos seguir para o nosso voo com significado nesses tempos turbulentos, nesses tempos de tantos picos e vales, de tantas mudanças. E afinal, quem somos? Por que nós estamos aqui? Alguém aqui já se fez essa pergunta em algum momento? Ou já se permitiu ter essa resposta? Muitas vezes a gente precisa passar por um momento muito desafiador
para chegar nessa avaliação. E, de verdade, eu espero que você não passe por um momento tão desafiador. Eu sempre fui muito inquieta, como eu disse no início da minha palestra, e antes de ter um autoconhecimento sobre mim, eu não sabia por que eu estava aqui. Como eu fui criada para dar resultado, produtividade, mais e mais, eu não parava para observar isso. Eu achava que eu fazia mais do que minha obrigação. Eu era uma colecionadora de troféus, de resultados. Até que um dia eu ouvi de uma pessoa que eu era um talento desperdiçado. E até aquele momento eu nem sabia o que era talento, o que era força, sabe, o que era ponto forte. Foi a partir dali, daquele comentário, que eu fui buscar me conhecer. E de verdade é libertador. Porque quando a gente conhece nossas forças, a gente não acredita no que a gente ouve externo, aquilo que, sabe, que não faz sentido. A gente vai com muito mais assertividade. E só o autoconhecimento nos dá isso. E qual que é a relação de autoconhecimento e alta performance? Nós temos o Brasil tem uma mania, né, não todos, não generalizando, mas de dar uma bagunçada nos termos, né? E o termo alta performance, ele foi muito banalizado, né? O alta performance foi muito vendido como ter resultado, ser faca na caveira, e na verdade, ele não é apenas sobre resultado, né? Ele tem uma ligação muito forte com bem-estar, com qualidade de vida, com felicidade, com realização, com equidade, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E o autoconhecimento, o que é? É a intimidade. Intimidade com você. Você conhecer as suas luzes, a sua sombra, porque sim, nós somos luz e sombra. Conhecer com muita autenticidade, mas com muita verdade, o que eu sou, o que eu posso, quais são as minhas competências, para não querer me meter onde não me cabe, onde eu vou precisar de um esforço tremendo para poder ter um resultado bem furreca. Vou dar um exemplo aqui. Tiago está em Salvador, a capital do carnaval aí de Ivete Sangalo, que está estourando com seus 30 anos. Imagine se eu fosse querer subir no trio elétrico de Ivete Sangalo para fazer a mesma performance que ela. Quantas vezes na nossa vida a gente ficou dando murro em pontas de faca, tentando algo que era um esforço tremendo e que não estava na nossa zona de talento, por simplesmente não conhecer, por simplesmente não ter escolhas assertivas, porque eu não sabia como chegar, onde chegar, e simplesmente o que vinha eu aceitava. Então, esse é o poder, né, do autoconhecimento, que, por mais que hoje esteja banalizado, mas nós temos aí uma base científica muito forte que nos prova isso, que prova essa conexão de alta performance e autoconhecimento. E eu trago aqui duas grandes figuras que todos conhecem, né, desde Sócrates, da filosofia, conhece-te a ti mesmo. E esse conhecer a ti mesmo é muito mais do que o superficial, é muito mais do que eu olhar para a tela e falar, eu sou uma mulher baixa, cabelo claro, estou de blusa azul. Não, é muito mais do que isso. É olhar para dentro, reconhecer quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, como que isso impacta na minha vida e nos meus resultados. Quando eu tive fortemente
conhecimento dos meus valores, eu passei a me respeitar. E, de verdade, a sair de lugar onde suprimia os meus valores. Quando a gente faz isso com uma base no autoconhecimento, sabendo quem a gente é de verdade, torna-se muito mais leve e sem culpa. Quantas vezes, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente fica com culpa, com medo, querendo agradar, querendo pertencer, onde em algum lugar, em alguma caixa, que é muito menor do que a gente. E tem o grande Daniel Goleman, que diz, né, a chave para a alta performance é a consciência de si mesmo. É a consciência de como eu lido com os desafios e por que eu lido daquela forma. Cada um que está aqui nessa noite, a gente tem um ponto de partida. Eu contei, eu parti lá, nasci numa fazenda, fui criada como um menino. O Tiago tem a história dele, tem o seu ponto de partida. Todos aqui têm. E todo esse início influencia em muito, em como nós somos hoje e como nós agimos. E, claro, mais estudos que comprovam isso, né? Como pesquisas dentro de negócios e fala como a liderança, uma liderança preparada, impulsiona a equipe. Por quê? Se eu sou líder, se eu me conheço, eu conheço o outro. Eu tenho um olhar ativo, um olhar atento, um olhar de empatia, de respeito. 67% da liderança, uma pesquisa da Gallup que saiu recente, não está preparado para lidar com o time. Por isso que nós temos hoje tantas pessoas desmotivadas, tantas pessoas com falta de engajamento. Então, qual é o primeiro tópico? Às vezes as empresas me procuram, Lídia, estou com problema de engajamento, de motivação, mas o problema é o time. Tem que fazer só com eles. A liderança não tem tempo, a liderança tem que fazer outra coisa. Não vai resolver. Não vai resolver. Porque a maioria, esmagadora das vezes, o problema está exatamente na liderança. Aí fala, Lídia, mas fui promovido, não tinha outra pessoa. Eu era a pessoa que estava ali. Então, por isso, vou ter um chicotão, vou ter a culpa? Não. Se é o que temos para o momento, vai assim. Mas prepare essa pessoa. Prepare essa pessoa. Sabe por quê? Nós somos responsáveis pelo bem-estar emocional das pessoas que convivem com a gente. Mesmo você não sendo psicólogo, terapeuta da área da saúde, você é responsável. Por quê? A forma de falar, a forma de conduzir a situação. Por isso, cada vez mais, a importância de se preparar para estar no mundo do trabalho. Por isso que o trabalho, sim, ele também vem adoecendo as pessoas. Ele também vem influenciando e muito no nível de felicidade e bem-estar das pessoas. Até porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. E quais são os desafios para o autoconhecimento? Autoconhecimento não é gostosinho. Autoconhecimento não é também só virar uma chave, igual nas eras que eu apresentei, e já pula para a nova estação. Autoconhecimento, eu gosto de comparar aquele machucadinho ou aquela famosa pereba que faz aquela casquinha, a gente vai lá e tira e sangra. É exatamente do mesmo jeito. É doloroso ter que enxergar algumas crenças que a gente traz na nossa mochilinha, pesando às vezes 100 quilos. É doloroso ter que olhar para isso e reconhecer que atrapalha. E o que acontece muito? Resistência a essa autoexploração.
Ah, eu não quero olhar para isso agora. Vamos jogar lá embaixo do tapete? Se não tem como pular isso daí, tem como deixar para depois? É muito desconforto. Alguém aqui em algum momento já passou por isso? Já teve vontade de jogar ali embaixo do tapete? Eu confesso que eu já tive. Na minha jornada inicial, falei, nossa, será que tem certeza que é isso? Eu quero mexer nisso? Mas é muito importante mexer, porque senão não consegue evoluir, não consegue ir para o próximo nível. Outro ponto que atrapalha muito é a aceitação e passos graduais. Por quê? Quando eu entro numa jornada de mudança, de autoconhecimento, de querer ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, aqui entra, sabe o quê? O imediatismo, a falta de paciência, do preparo, que não é nem o plantio ainda, do preparo para depois ter o plantio, para depois ter a colheita. Nós estamos num mundo de muitas pessoas imediatistas. E aqui, senhoras e senhores, que muitas vezes a gente aponta só para a geração Z, não é apenas a geração Z, não. Eu incluo aqui todas as gerações. Todas as gerações. E até mesmo ouso a dizer, quem aqui nunca quis que algo fosse mais rápido, que o resultado fosse mais rápido? E por não ter a paciência de esperar, acaba desistindo no meio do caminho. Autocrítica excessiva, aquele chicotão alto, de não reconhecer o rendimento, o aproveitamento, sempre acha que não está bom, que poderia estar melhor, e que muitas vezes, de fato, a gente podia estar melhor, mas aqui não reconhece o quanto já fez, o quanto já caminhou, e só critica, só critica, só critica. Eu atendi uma pessoa que é uma baita de uma empresária, com resultados surpreendentes, e ela não reconhece nada disso. Ela só acha que foi mais do que obrigação, porque ela teve a oportunidade de ter aquilo ali e ela deu aquele resultado. Sabe, moral lá embaixo, autoestima lá embaixo, sempre se acha inferior a qualquer pessoa. Isso demanda uma energia, isso nos afasta do nosso florescer, da nossa qualidade de vida e da nossa felicidade. Fica tudo muito distante. É como se, deixa eu conseguir mais uma promoção para eu ser feliz. Deixa eu conseguir só mais um aumento salarial para eu poder dar um reconhecimento para mim mesmo. Por que que acontece isso? Por que que minha crítica, que meu perfeccionismo, por que que minha régua está tão alta? E quando a gente faz esse mergulho, e é engraçado que quando eu trabalho com líderes ou qualquer outro profissional, quando chega nesse momento, e aí eles reconhecem, poxa, Lídia, e essa crítica, essa cobrança não é só comigo, é com o outro também. Porque no autoconhecimento, quando a gente busca para melhorar no profissional, não é só o profissional que muda. O nosso pessoal, os nossos relacionamentos também mudam. É como se fosse um barquinho que está no mar, quando a maré sobe, todos sobem junto. É do mesmo jeito, todos são beneficiados com isso. O que mais temos de desafios? Mudanças de paradigmas. Sempre foi assim. Eu sempre agi assim e deu certo. Tá quase igual quando nós começamos aqui, né? Poxa, eu sempre usei o Zoom e é tão fácil, sempre dei certo, mas agora é hora de mudar. Então, esses paradigmas, eu tenho certeza, se cada um olhar para a sua vida, já se deparou com algum ponto assim. Ai, sempre foi assim. Eu aprendi assim. Por que que eu vou mexer nisso agora? Não precisa mudar.
É igual, e aqui entra muito no comando e controle. Né? Outro dia, conversando com uma pessoa, Lídia, mas tem que ser no comando e controle. Não existe forma diferente sem ter resultado. A pessoa não quer nem tentar, não quer o diálogo, não quer conversar, ela insiste em ser daquele jeito, porque sempre foi assim. Para que mudar agora? Né? Para que ter que ter esse desgaste todo? Para que ter que tirar tempo para isso? E aqui é um dos grandes desafios, que aí quando começa a ir lá na ferida, quando começa a mexer, aí já começa a ter falta de tempo, ter falta de prioridade, aqui mora a fuga. Né? Poxa, ai, deixa eu fugir disso daqui hoje, porque vai doer muito. E aí eu vou deixando para depois, e isso tem um impacto gigantesco no crescimento como ser humano, como pessoa, e também no crescimento profissional. Quantas pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu já atendi, quantas pessoas deixaram de receber uma promoção pelo comportamental? E o pior, que elas ainda não têm consciência de que precisam mudar esse comportamental. Quantas pessoas? Imagine também aí no seu mundo. Quantas pessoas, até mesmo você, que poderia ter conquistado algo, se tivesse tirado um tempo, se tivesse se priorizado. E o medo da mudança? Todos nós temos medo da mudança. Não é privilégio de um ou de outro. Mas aqui a gente precisa pesar, né, o quanto eu vou perder e o que eu vou perder se eu não mudar. E o quanto essa mudança de fato é importante para mim. E mais uma vez aqui, por que eu tenho que mudar? Onde eu quero chegar? Hoje uma pessoa me convidou para fazer uma viagem bem interessante. E aí eu falei assim, poxa, caramba, seria legal fazer essa viagem esse ano. Falei, mas não está nas minhas prioridades, porque eu já tenho outra trilha a seguir e eu sei os motivos. Quantas vezes na vida da gente a gente fica sem destino, a gente não diz não, porque a gente não sabe para onde a gente quer ir. E aí, quando aparece alguém com algum convite, alguma coisa que não tem nada a ver com a trajetória, você simplesmente vai. Você simplesmente diz o sim, porque você não tem claro o que você quer para a sua vida de fato. E aí só vai seguindo o efeito manada, e quando você vê, a vida vai passando. Até aqui, tudo beleza? Posso continuar? Alguma dúvida? Show de bola, Lídia. Então, bora. Vou tocar, que eu só tenho 30 minutos, né? Estou aqui contando o tempo para lá. Tá super bem. Temos 10 minutos ainda aí, tá? É isso, muito então bem. pode. Depois eu quero ouvir vocês, que eu não quero falar sozinha. E quais são, né, os 3 princípios da alta performance? Primeiro de todos, autoconhecimento. E aqui nesse autoconhecimento eu já quero deixar um presente para vocês. Quem, dentro da psicologia positiva, tem o teste de força de caráter. Quem confia em Deus sabe que diante de Deus nós somos únicos. Mas quem não confia, a ciência também prova que nós somos únicos. Até hoje já foram feitos mais de 10 milhões. E não existe nenhuma combinação igual. Nesse teste, ele apresenta 24 forças, as nossas 24 forças de caráter. As 5 primeiras, elas diz respeito à nossa essência, à nossa identidade. Vou compartilhar com vocês as minhas, elas ficam aqui. Em todo lugar que eu trabalho tem. Por quê? Elas são os pontos fortes que alavancam para conquistar metas, objetivos, alavanca naquele dia que você está feliz, que você teve uma conquista, o que eu fiz,
quais foram as forças que eu utilizei, ou quando você está lá no fundo do poço, quais são as forças que eu vou usar nesse momento para sair daqui. Então, vou compartilhar com vocês as minhas forças, que é a autenticidade, humor, espiritualidade, amor ao aprendizado e gratidão. Então, quem me conhece, quem vive comigo no dia a dia, sabe que essa sou eu. Essas forças me resumem no dia a dia. E aí nós temos as forças intermediárias, que são as forças que dão base à nossa essência, e temos as forças mais baixas, que não significa que a gente não tem. A gente só está usando pouco. É como se fosse aquela caixinha de ferramentas lá da manutenção, que tem uma que a gente sempre usa mais, e tem uma outra lá que está criando até teias de aranha, mas que a gente precisa ir lá e dar uma limpadinha para manutenção. É desse mesmo jeito. Então, quem quiser pode ou colocar lá no grupo, ou pedir lá no Instagram, ou vou fazer melhor. Eu vou colocar lá no grupo o link, que aí vocês clicam no link e fazem o teste. No grupo que vocês entraram aqui na palestra. Aí vocês vão receber e conhecer as forças de vocês, que ajuda bastante no nosso dia a dia. E autorresponsabilidade. Nesse mundo tão acelerado, de tantas mudanças, nós somos donos das nossas escolhas. Toda escolha tem perdas e ganhos. Para estar aqui nessa noite, a gente está ganhando muito com essa troca, mas também a gente está perdendo alguma coisa. Então, a autorresponsabilidade é um princípio primordial, né? O que não só as empresas estão exigindo, mas é o que faz o diferencial na pessoa. É horrível conviver com pessoas que são vítimas, né? Que tudo é culpa do outro, que tudo é culpa do sistema e não dele. Então, o mundo precisa cada vez mais de pessoas com autorresponsabilidade e respeito. Respeito. Um mundo tão diverso. Diverso em todos os sentidos. Né? Agora, essa conexão tecnológica dá a possibilidade da gente conviver com diversas culturas, vivermos com pessoas de diversos estados e respeitar, né, a particularidade de cada estado. Mas, Lídia, isso é tão óbvio, mas é um óbvio que atrapalha tanto ainda dentro das empresas, né, que tem a piadinha do gaúcho, que tem a piadinha do baiano, que tem a piada do mineiro, que começa com uma simples brincadeirinha, mas que vai lá e vira algo gigantesco e atrapalha. O respeito com as diferenças, o respeito com opiniões diferentes. Estamos em ano político, né? E precisamos falar de política, né? Eu sou completamente contra quando alguém diz que política não se discute. A gente precisa discutir política. O que acontece é que não existe respeito para a gente falar sobre o assunto. E aí cria inimizades, brigas, guerras, porque o respeito falta. Então, se a gente fosse olhar, né, nessa noite, dia 6 de fevereiro de 2024, qual ou quais desses princípios precisam fazer parte da minha vida hoje, para que eu seja um profissional de alta performance? Quando a gente para ter essa autoconsciência, a gente já vai validando o nosso autoconhecimento, porque ele é diário. O autoconhecimento que eu comecei a ter há 20 anos atrás, ele foi super válido. Ele me ajudou a sobreviver num mundo altamente competitivo, veloz, mas com certeza hoje já é outra coisa. Lídia, será que ela travou para todos? Ou só para mim aqui? Sim, travou. Travou, né? Nossa, jura? Voltou, mas ficou na última parte só, Lídia.
Vocês ouviram até eu falando Até os 30 segundos anterior, nós estávamos ouvindo bem. Então ótimo. Deixa eu voltar aqui. Então, o respeito. E aí eu fiz o questionamento, né, de qual ou quais desses princípios eu preciso olhar hoje. Sabe, com muita sinceridade. Nem precisa compartilhar no chat. O que eu preciso trabalhar em mim? Seria o autoconhecimento, conhecer minhas forças, conhecer o que eu preciso potencializar, ter mais autorresponsabilidade, ter mais respeito pela diferença, pelas opiniões. Qual que será? Sabe por quê? No fundo, o que a humanidade realmente precisa, realmente cobra da gente, é que sejamos humanos. De olhar para cada um que está aqui nessa noite e enxergar que, para além do profissional, existe um ser humano. Um ser humano que quer ser ouvido, que quer ser acolhido, que quer pertencer, que nós precisamos. Porque, afinal, viver não é uma questão de se encontrar, mas de se construir todos os dias. Todos os dias tem um novo eu. E isso não é se perder, não. Pelo contrário, é se tornar cada dia mais forte, sendo você. Muito obrigada. Sensacional, Lídia, muito bom. Parabéns aí pela forma que você conduziu, pela reflexão. Eu anotei um monte de questões aqui, espero que muita gente tenha anotado também, mas agregou muito para mim. Eu vou fazer uma pergunta inicial aqui para abrir a porteira, né? E depois espero que alguém faça aí também uma complementação para a gente poder fazer uma interação nos próximos 10 minutos aí. Mas é música para os ouvidos, né? Quando a gente ouve um conteúdo tão rico, tão bem apresentado, assim, trazendo uma conexão. Quem para, reflete e faz aquele check-in no momento que você tá trazendo aí, vai tendo vários insights, né? E eu acho que um ponto que talvez possa ser dúvida, né, de algumas pessoas. Hoje a gente vive diferentes realidades culturais dentro de uma mesma cultura no Brasil, né? Temos a cultura do brasileiro, mas temos diferentes regiões também que existem culturas regionais que precisam ser respeitadas também. E aí a gente chega com autoconhecimento, né? E como tu falaste muito bem, e aí eu me lembrei de uma passagem do livro da Caroline Taylor, Walk the Talk, que ela traz uma conexão entre o ser, o fazer e o ter, né? Sim. E aí, para a gente ter bons resultados, a gente precisa fazer as coisas corretas. Mas antes de fazer, a gente precisa ser, né? E dentro da esfera do ser, que ela é a primeira, tem duas conexões entre sentimentos, crenças e valores. Talvez a gente parando aqui na primeira, que tem muito mais a ver com autoconhecimento, que dica tu deixaria para nós, assim, se eu não sei as minhas crenças, né, como que eu vou trabalhar elas, como ressignificar, como identificar as crenças que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes sem saber que é crença, né? Tem algum exercício, alguma dica que a gente possa fazer para poder estimular essa conexão com esse saber? Sim, temos vários exercícios e temos, inclusive eu posso disponibilizar para vocês para fazerem essa reflexão, eu vou colocar lá no grupo. E quando não conseguir sozinho, é buscar ajuda. E eu tive quando eu fui avaliar isso, porque quando a gente não conhece, a gente pensa que, eu sou doido, eu estou fazendo errado, eu estou cobrando demais, e às vezes a gente cede. Eu vou dar um exemplo de um valor que é muito forte para mim, que é respeito. E até então, eu não parava, porque às vezes a gente age de forma tão inconsciente, eu não parava para analisar por que eu agia daquela forma quando algo acontecia. Vou dar um exemplo banal. Quando alguém parava na frente da minha garagem e eu precisava sair, aquilo me dava nos nervos, sabe? Haja inteligência emocional para suportar aquilo ali. Quando alguém
e aí junto do respeito vem um valor de compromisso. Quando alguém faz alguma coisa, quando alguém não cumpre, com marca o horário que não está ali. Então, tudo aquilo me irritava muito, e eu não sabia por quê. E quando eu entrei nessa jornada, quando eu conheci o que era valor para mim, e eu vi que respeito, comprometimento, ordem, organização são os meus valores bem fortes. E quando eu estou em algum ambiente, em algum local, onde eles precisam ser suprimidos, eu percebo que não me dá paz, não é. E quando as pessoas não respeitam isso e quer que a todo custo tem que aceitar aquilo ali, e olhando para o ambiente corporativo, quando os nossos valores não dão match com os valores do negócio, muito dificilmente você conseguirá ter alta performance. Por isso, teve até uma viralização do TikTok de demissões, que onde os funcionários não tiveram fit cultural. Né? O que é fit cultural? O quanto os meus valores se conectam com os valores da empresa. Vou dar um exemplo que parece distante, mas é bem próximo. Quantas empresas falam que são sustentáveis, têm o valor de sustentabilidade, e quando vê lá escrito na parede lindamente, mas nas práticas diárias não tem sustentabilidade. E muitas pessoas não conseguem continuar naquele ambiente porque vai completamente contra ao que acredita, ao que busca. E as pessoas estão mais conscientes. E muitas vezes, Tiago, vem com uma inquietação, que a gente não sabe que é valor. Eu atendi uma pessoa uma vez que tinha um valor de família muito grande. E ele recebeu uma baita promoção e ele estava inquieto, ele não estava feliz e ele não sabia o que era. E aí, quando nós fizemos uma sessão, aí ele falou, putz, Lídia, já sei o que é. A empresa, ela não tem esse valor de família, mas eu tenho. Porque a empresa, para eu crescer nela, eu tenho que estar cada vez mais distante, eu tenho que viajar mais, que é uma multinacional, eu vou ter que morar fora do país. Então, se é um valor meu, se é algo que eu quero, eu preciso mudar. Né? Se eu não posso mudar a circunstância, eu preciso mudar a mim. Então, assim, é uma consciência. Porque, de fato, o que traz esse incômodo? Então, isso ajuda demais essa avaliação. Perfeito. E é um ponto de partida que ele te conecta muito com produtividade, com alta performance, porque tu começar de maneira certa, identificando aonde que tá as tuas oportunidades, acaba sendo muito assertivo. Obrigado, Lídia, muito bom. E aí, galera, vamos interagir aí. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma consideração, contribuição? Um de cada vez aí. Senão o chat vai bugar. Solta um pouquinho. Tiago, eu tenho uma contribuição aí, Igor falando aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Igor, beleza? Vamos lá, tudo jóia. Tudo bem, tudo jóia. Eu tenho, parabenizar primeiro, a Lídia pela excelente colocação, né? E isso faz todo sentido para a nossa rotina, né? Sim. E tem um livro que eu estou lendo aqui, que é o Princípios da Sabedoria, que é do Gutenberg de Macedo. Ele fala sobre as lições de Salomão pelo bem viver, sabe? E esse livro fala de 10 princípios. Tem 4 princípios aqui que me chamam muita atenção, que eu acho que procuro adotar também na minha rotina, no meu dia a dia, que ele diz o seguinte. O primeiro um deles, que é o terceiro princípio que consta no livro, é você aceitar críticas, né? Às vezes a gente não tem esse hábito de aceitar facilmente qualquer crítica, né? E as críticas elas têm que ser muito bem-vindas, né? Sejam construtivas, né? Ou não, a gente tem que saber lidar com as críticas. É um ponto que me chamou muita atenção. Um outro ponto é sempre falar a verdade, né? Acho que a verdade ela tem que estar acima de tudo. Aí tem uma ligação, um link muito grande com respeito.
E o terceiro que me chama muita atenção também aqui, adquira sabedoria e entendimento. Aí fala muito ligado aí com o autoconhecimento, que foi tão falado aqui, né? O quarto princípio, faça o bem, né? Eu acho que se a gente receber uma crítica destrutiva, ou se a gente recebeu uma mensagem que não foi positiva, independente, a gente precisa fazer bem, né? Para o próximo. E a última é busca a Deus. Aí é cada um com a sua crença, a sua opinião religiosa, que não é o caso de discussão aqui, nem de colocação. Mas esse livro ele me chama muita atenção, que ele tem me ensinado a ouvir mais e falar menos. Né? A gente tem o hábito de querer falar, mas a gente não para, às vezes, para ouvir dentro de casa, família, ou às vezes ouvir próximo na rotina, né? Então, eu deixo aí que eu tenho aprendido muito com esse livro, do Gutenberg de Macedo, Princípios da Sabedoria, Lições de Salomão para o Bem-Estar. Aí eu queria uma opinião da Lídia para saber o que ela acha em relação à aceitação de críticas. Você pensa a respeito aí, são situações diversas para a gente lidar no dia a dia. Como a gente deve lidar com crítica, porque às vezes a crítica, a gente sempre tem aquele recebimento que crítica é uma coisa, conotação ruim para quem recebe, né? Como que a gente deve lidar com isso no dia a dia para transformar a crítica numa ideia, sabe? Aquela lâmpada que acende às vezes na nossa cabeça, poxa, aquela dica ali, aquela crítica ali eu aceito como se fosse uma dica, né? Como a senhora coloca aí essa parte da crítica para a gente lidar no nosso cotidiano. Obrigado aí, tá, pessoal? Joia, perfeito, obrigada pela contribuição. Igor, a crítica, a gente precisa muito olhar de onde ela vem. Por isso que a gente precisa de mentores, de pessoas de relações positivas, de pessoas que estejam com a gente, que falem a verdade, que não apenas fale o que a gente quer ouvir. Por quê? Eu vou dar um exemplo meu. Eu custei muito de levar o meu negócio para a rede social. Eu achava que não precisava, sabe? Eu achava que estava tudo bem ser no off. Quando eu vim para a rede social, eu recebi muita crítica, mas muita crítica mesmo. Eu recebi crítica de pessoas que falavam que não era, e chegavam assim mesmo, que não era para eu trabalhar com consultoria e desenvolvimento humano, porque eu era do comércio, eu era do empreendedorismo, então eu tinha que ter um outro negócio, eu tinha que ter uma loja de sapato, de roupa, que não estava legal aquilo ali, que eu tinha que montar um outro negócio. Eu recebi crítica que era melhor eu fazer post escrito, porque eu falo muito devagar, e as pessoas não teriam paciência de ouvir os meus vídeos. E eu sabia muito o que eu queria, e eu sabia muito por que eu estava ali. E naquele momento eu já tinha um apoio de um profissional que me orientava. Então, mais uma vez, a gente volta no autoconhecimento. De onde está vindo essa crítica? Essa pessoa que faz essa crítica, de fato, de verdade, ela quer o meu bem? Essa pessoa que faz essa crítica já teve o resultado que eu tive? Quais são os resultados? Porque sim, a gente tem que olhar para o resultado. Eu acho inadmissível alguém falar que treina líder apenas lendo o livro. Se nunca teve ali no chão de fábrica, se nunca treinou, se nunca trabalhou com aquilo. Então, use filtro para saber de onde vem a crítica. Quem é a pessoa? De fato, essa pessoa quer que eu cresça? Será que essa crítica é mesmo para isso? Porque não sejamos ingênuos, né? A gente sabe que tem a inveja existe, inclusive é capa da Você RH desse mês, e no mundo do trabalho ela é muito presente. Então, tenha muito cuidado de onde vem a crítica.
Quando a gente tem autoconhecimento, ela passa assim direto, quando não interessa, quando não é aquilo, sabe, de fato. Então, parece até ser uma resposta fria, uma visão fria, mas ela te mantém firme onde você quer chegar. Porque se você começar a dar ouvidos a quem não sabe o seu propósito, a quem não sabe onde você quer chegar, você fica muito perdido. Você perde, é muito barulho, sabe? É muita distração. Então você fica muito preocupado. Imagina se quando eu ouvi as pessoas falando que eu falava muito devagar, de fato é devagar, mas o quanto eu posso mudar para isso e receber um feedback mais assertivo. Então, tenha cuidado de onde vem essa crítica, sabe? Usa o filtro para ver qual a real intenção daquela pessoa. Será que de fato é o seu crescimento? Perfeito. E vai de novo para o autoconhecimento, como você também falou, né? Por isso, desse investimento aí. Lídia, choveu de perguntas aqui. Eu vou ler aqui a da Elaine. Ela colocou assim: poderia compartilhar estratégias eficazes para profissionais da área de planejamento no setor industrial que frequentemente enfrentam desafios únicos relacionados a prazos rígidos, demandas operacionais intensas, para melhor gerenciar suas responsabilidades profissionais sem comprometer o bem-estar pessoal e a qualidade de vida. Acho que aqui está muito em linha também com a tua expertise aí de equilíbrio e saúde mental, né? Aqui eu vivi um desafio, um pouco do que eu até compartilhei com você, que mora um pouco... O que tem acontecido muito? Porque a parte técnica do planejamento, eu não preciso ensinar vocês, né, como planejar, como ter prioridade. O que eu vejo que tem acontecido muito de problemas em relação a isso, infelizmente, ainda tem muitas pessoas entregando menos do que foram contratadas para fazer. Então, o que fazer? Como ter o planejamento? O planejamento, eu tenho certeza que vocês já sabem como fazer. Mas as pessoas que tomam conta desse time, desse projeto, o quanto de verdade está acompanhando e tendo uma comunicação clara e assertiva com o time. E aqui, gente, é não ignorar o óbvio. Eu conheço uma situação muito parecida com essa. E as pessoas estão ignorando o óbvio. Primeiro, qual que é o propósito do negócio? Para que a gente faz isso? A gente precisa primeiro unir o time a esse propósito, ao resultado único, porque muitas vezes fica cada equipe, cada grupo correndo para o seu objetivo, sem olhar para o todo. Então, primeiro, unificar, depois acompanhar e ter certeza de que todos entenderam o processo. E, mais uma vez, não ignorar o óbvio. Às vezes, a gente pensa que dentro de um planejamento, todas as tarefas, todos os prazos, mesmo que rígidos, estão claros para todos, mas não estão. As pessoas estão ali tocando o barco sem saber, de fato, por que estão ali. E aí, claro, que a cobrança vem, a energia gigantesca para um resultado e afeta, sim, o bem-estar, a qualidade de vida, porque muitas reuniões que às vezes é muito mais de bate-papo ou de enrolação e não são diretas ao ponto. Então, precisamos, sim, ter reuniões mais objetivas, sabe, mais direcionadas. E se temos um colega que faz isso, é chegar com muito cuidado e respeito, e aqui mora, né, a comunicação assertiva, né? Se o Tiago é meu colega de time, e o Tiago faz muitas reuniões, que isso poderia ser resolvido no e-mail, eu chegar para ele com... Porque verdade sem amor, gente, é crueldade. Mas eu chego para o Tiago e falo: Tiago,
a nossa equipe está exausta. A nossa equipe já não está mais entregando o resultado. Vamos ter fazer uma reunião mais direcionada? Eu entendo que você gosta de conversar, gosta de falar do Carnaval de Salvador, gosta de trazer outras áreas, mas vamos direcionar um pouquinho mais? Quando a gente resolver isso aqui, a gente faz um momento mais... Porque isso também cansa, sabe? Talvez aquele momento você poderia estar ali tomando um café, descansando, energizando para outra tarefa. Então, é olhar para o problema como um todo e ver, será que, de fato, todos estão engajados nisso aqui? Ou cada um está remando para um lado? Tem situações que eu vejo que muitos estão remando contrário. E acontece muito. Então, observa bem, sabe, de fato, o que está acontecendo. Ou seja, o óbvio não é coletivo e o propósito precisa ser ressignificado quando estiver tendo condições aí que está fugindo um pouco do desequilíbrio, né? Para poder ter aquele senso de pertencimento também, né? Eu acho que isso ajuda. Muito bom, Lídia, muito bom. E quando chega nesse ponto, começa a culpa, né? Apontar, não foi feito porque a culpa é do outro, a culpa... E aí fica o jogo de culpa, o jogo do ego, e precisa dar uma baixadinha para olhar com humildade para resolver. É um baita calo em muitos negócios, e na manutenção é bem presente. Massa, muito bom. Estou recebendo elogio aqui, é muito bom demais. Deve ser um mineiro aqui pela forma. A calma da voz da Lídia é incrível. Podemos ouvir por horas suas colocações. Uma reflexão profunda neste assunto foi capaz de despertar entre nós. Muito bom. Bacana, foi o Renato que mandou aqui. Vou ler a última pergunta aqui, Lídia. Deixa eu ver aqui. Muitas vezes, aqui quem mandou foi o Diogo, muitas vezes a possibilidade de equilíbrio e adequação, mas quando os valores são fortes e totalmente diferentes, qual a melhor saída? Uau! Vamos lá, me ajuda a responder. A gente vive... Eu conheço algumas pessoas que eu atendo que vivem situações parecidas como essa. E a gente sabe que a gente vive numa realidade Brasil onde nem todo mundo pode escolher o trabalho que quer. Primeiro que não existe trabalho perfeito, né? Mas muitas pessoas ainda não podem se dar o luxo de falar, poxa, nesse momento, essa empresa é completamente fora dos meus valores. Mas, Lídia, eu não posso sair agora, porque eu tenho toda uma vida, eu tenho toda uma estrutura, e essa é uma realidade muito presente, né? Sejamos sinceros, eu falei, esse momento aqui de hoje não é para florir nada, é de muita verdade. O que fazer? Né? Construa a sua mudança, né? Coloque um tempo para isso, já que aqui não, os valores são gritantes. Os valores não fazem sentido com minha vida. O que eu quero? E comece a construir esse passo. E vai fazendo de forma gradual. E vai celebrando e vai caminhando para onde você está, aonde você quer. Até chegar um tempo que você vai conseguir sair dessa realidade. Porque vai. Se você fizer um planejamento, agir de forma intencional para aquilo dali, você consegue mudar. Foi assim comigo. E é assim com muitas pessoas que fazem. Não vai ser rápido. Lídia, e o que eu faço para ter a manutenção da minha saúde mental, do meu bem-estar? Tenha relações positivas, se conecte. O que te energiza? Quando você sai do trabalho, o que você pode fazer para te dar bem-estar? Seja uma atividade física, seja ler um livro, estar com pessoas queridas. Então, sempre se conecte, enquanto você ainda não pode sair desse ambiente, com coisas, com pessoas que dão energia para você. Que é como se fosse aquela paradinha básica no posto de combustível para te encher novamente.
Então, essa é uma estratégia que contribui muito e é algo muito presente, tá? Muito presente, parece banana na feira. Ô, Lídia, e eu traria uma contribuição a tudo isso que tu trouxe. Muitas vezes a gente tem esse conhecimento, mas não consegue dar o primeiro passo. E é aí que está o papel do mentor, né? Também. Então eu diria, Diogo, procura um mentor caso tenha essa condição, que você não você tem essa reflexão, mas não consegue dar o primeiro passo. E o processo de mentoria ele acaba conectando isso muito mais com o como também, né? Gerando reflexões para poder ser guiado dentro desse processo com base na experiência de quem já vivenciou, né? A mentoria ela traz muito isso. Então eu acho que o que a Lídia trouxe eu conectaria também com esse passo aí de buscar alguém que já vivenciou, porque é comum, né? É comum a gente perceber isso. Eu já passei por situações de que eu sabia que lá não era o meu lugar, né? E aí o que que eu faço, né? Tenho uma família para sustentar, tenho filhas, o que que eu faço, né? Até quando eu aguento isso, né? Então, eu posso te dizer, eu procurei uma mentoria, eu procurei um profissional que me ajudou e eu sou muito grato até hoje, né, por todas as mentorias que eu já tive, por todos os mentores que eu tenho. E depois que tu tem um mentor, tu fica viciado, né? É que nem fazer terapia, né? Tu cria um vínculo, Cada né? momento é uma questão. E cada momento é uma questão. Então, esse momento que nós estamos promovendo hoje aqui é também um como, né, para gerar reflexões e gerar um próximo passo, né? Como muita gente descreveu ali, como é bom refletir e olhar para dentro e saber, cara, que mundo que a gente tem. A gente quer mudar o mundo, mas quando a E não gente olha. para olhar uma É, questão, e talvez a mudança, ela não está no que os outros veem, mas naquilo que você consegue enxergar. E aí depende muito também do nível de consciência de cada um, né? E esse nível de consciência ele é fundamental, porque tem nível de maturidade, tem nível de esclarecimento, tem uma série de outras questões na volta que definem esse processo. Então, é uma outra conexão também que a gente pode trazer dentro desse contexto, daria uma outra live, né, Lídia, uma outra palestra, e eu quero mas até incluir. Desculpa, eu te cortei, Thiago. Eu quero não, até vai lá. incluir outro ponto que fez muito sentido na minha transição e eu quero deixar aqui também. Onde a gente não tem como mais crescer, quando você vê que não é ali que você quer estar para o resto da sua vida. E tem pessoas que têm um valor de segurança muito alto e está tudo bem. E se perguntar o que eu preciso ter para ter segurança, conforto para tomar essa decisão. O que me daria paz para tomar essa decisão hoje? E não precisa nada de sofisticado para escrever isso, não. Você escreve em qualquer pedaço de papel, no guardanapo, escreve, deixa fluir. Tudo o que te deixaria confortável, em paz. O que eu preciso para tomar essa decisão? Quando você fizer essa enxurrada aí de anotações do que você precisa, começar a construir o seu plano de ação. O que eu vou fazer? Em quanto tempo? Gente, e faça. E faça. Por mais que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, o pior é não ter essa consciência. Acredite. E de forma simples, não é algo grandioso que precisa, não. Simples. O pior é não ter essa consciência do que você precisa para tomar uma decisão segura. Porque o medo vem. O medo vem o tempo inteiro. Perfeito. Eu ficaria a noite Ótimo. toda aqui falando. Não, o tema é bom e eu acho que assim, pô, a gente conseguiu manter aí praticamente 100% do público que entrou no início, né? Tivemos um pico aí de 25 pessoas, estamos com 20 pessoas aí. Lídia, eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter nos presenteado essa noite aí com esse tema, com esse conteúdo, com a forma leve que você trouxe, né? Gerando muitos insights e reflexões. Eu acho que tem outros assuntos que a gente pode estender, né, para um próximo momento, porque fez muito sentido. E quando a gente olha hoje dentro do público, que grande parte aqui é da indústria, né?
a gente está muito focado em 3 questões: alto desempenho, custo baixo e risco controlado, né? Esse é o princípio da gestão de ativos. E como que o fator humano gerencia tudo isso? Eu tenho que ter alto desempenho, tem que controlar custo e tem que minimizar os riscos. Sem se autoconhecer, a gente não consegue dar o primeiro passo, né? Então, foi muito importante. Eu sempre gosto muito de te ouvir. Anotei mais uma série de itens aqui. Foi um aprendizado essa noite. Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz e obrigado aí por ter trazido aí algumas reflexões importantes para o dia de hoje. Se quiser fazer algum fechamento aí, te agradeço também. Ai, mais uma vez, obrigada. Que honra estar aqui, né, no seu espaço. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Conte comigo. Eu verdadeiramente acredito em pessoas, eu acredito no potencial do ser humano. Eu sou uma entusiasta de gente e esse é o meu grande propósito, sabe? Ajudar as pessoas de verdade hoje. Não é mais uma menina de 15 anos que fala isso, mas eu sei que esse é o meu propósito, potencializar pessoas para que pessoas potencializem negócios. Não tem como ser o contrário, um negócio não se potencializa sozinho, o negócio é feito de pessoas. Então, essa é a minha grande missão de vida. Eu até me perco no tempo, né? Já tem 1h30, que é um tema que, de verdade, eu acho primordial. Eu trouxe da verdade mesmo, do que é desafio, porque, às vezes, quando fala de autoconhecimento, vem muito florir, muito oba-oba, e eu falei logo a real, não é fácil, não é gostoso, mas é necessário. Então, muito obrigada, Tiago, muito obrigada a todos vocês que participaram, que ficaram aqui até agora, a turma toda continuou aqui, muito obrigada mesmo, sou muito feliz e grata por essa troca. Massa. Pessoal, ficou gravado, tá? Quase 2 horas aqui de gravação. Eu vou compartilhar depois o link no grupo e também vamos fazer um post lá no LinkedIn. E aí o que eu Ótimo. pediria para vocês, né? Se fez sentido, compartilhe com alguém que possa fazer a diferença também. É um horário bastante competitivo, né? O horário das 19 horas. Eu sei que muita gente queria ter participado e não pôde também, mas compartilhe também, faça chegar a mais pessoas, vai estar lá no meu canal do YouTube também, e aí a gente vai cada vez mais multiplicando esse tipo de conteúdo, tornando visível aí nossa intenção, né, de promover aí o compartilhamento do conhecimento e poder ajudar as pessoas a chegarem num próximo nível. Tá bom, galera? Grande abraço, valeu, Lídia. Vamos nessa, Boa até a noite. próxima. Tchau, Valeu, tchau. tchau, tchau.